Se tinha algum palmeirense iludido com esse desempenho fraquíssimo do Palmeiras, agora o cavalo deles caiu de vez, rapaziada. Danilo, volante da seleção brasileira e do Botafogo, entra na mira do Flamengo e os palmeirenses sabem que o Flamengo tem a bala pra comprar. E zagueiro de Europa menospreza Palmeiras e exalta o Flamengo e diz: se eu voltar pro Brasil, é Mengão, rapaziada. E eles entram em choque. Vamos ver aqui a mídia palmeirense se rendendo ao Flamengo. E outra, em choque, meus parceiros, porque lá fora, aqui no Brasil e lá fora, não tá valendo nada, meus parceiros. Quem tá mandando é o Mengão. Então, se você é flamenguista de verdade, você vai se inscrever no canal. Se você não se inscrever no canal, o Flamengo vai perder o próximo jogo. Então, só quem quer que o Flamengo vença o próximo jogo se inscreve no canal. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. E vê chance de Copa como gatilho para faturar mais. Matéria da ESPN. Os problemas que o Botafogo passa, os caras eles já bateram um martelo que eles vão negociar o Danilo e eles já têm o preço ideal para isso. Ó. O Botafogo projeta a venda do meio-campista Danilo para o meio desse ano. A informação foi apurada pela ESPN. Ainda de acordo com a reportagem, o valor sonhado pelo Glorioso para negociar o astro é de 30 milhões de euros. Ou seja, 176 milhões de reais. A ideia do Botafogo é que cheguem ofertas do mercado internacional, consideradas altas pelo atleta, visando principalmente um bom desempenho de Danilo em caso de convocação para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. As partes, porém, não vivem um momento bom. A ESPN informou que o Botafogo foi acionado na justiça na noite da última sexta-feira pelos empresários do volante, que acusaram o clube de não pagar o acordo por comissão na transferência do atleta. O valor que é cobrado é de quase 7 milhões de reais, em cumprimento provisório de sentença aberto pela empresa que agencia Danilo. E agora eles falam aqui, ó, existe a chance do Palmeiras entrar na disputa por Danilo? Responsável por revelar Danilo e constantemente apontado como um possível interessado no astro, o Palmeiras só entraria em uma negociação pelo meio-campista caso ele fique livre no mercado. O Verdão entende que o valor de 30 milhões de euros é visto como inviável no momento, principalmente pelo fato do clube tê-lo vendido por um valor bem inferior. Não faz sentido nenhum essa justificativa do Palmeiras. Ah, Neto, você tá falando que a ESPN tá mentindo na informação? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que a justificativa do Palmeiras não é plausível. Por que não é plausível? Porque lá com o Bagre, do Arthur, o Palmeiras vendeu por um valor e comprou por mais caro. Vocês lembram do Arthur? Do Red Bull Bragantino? Acho que tá no Botafogo, não tá? Vocês lembram dele, né? E aí? O Palmeiras vendeu o jogador por um valor, comprou por mais caro. O Flamengo ganhou, o Vasco ganhou, o Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou. Cara, falei, dos campeonatos brasileiros, o Flamengo chegando aí. O Fluminense foi campeão da Libertadores. O Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores. Quem foi aqui? Santos foi? Corinthians foi? Foi em 2017. E campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. O Palmeiras ganhando tudo. São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, se eu não estiver errado. Uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Uma Supercopa. Olha só o que o Fluminense ganhou. Libertadores. Botafogo, Libertadores e Brasileiro. Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Então o Campeonato Carioca hoje, o futebol carioca hoje é muito melhor que o futebol. Com certeza. De São Paulo, mas não tem comparação, hein? Não tem comparação. O futebol carioca hoje é muito melhor que o futebol de São Paulo. Mas é muito melhor mesmo. Flamengo, Fluminense, o Vasco é aquele time que tá igual o Corinthians. Faz 5 anos que tá pra cair, faz 5 anos mas tem uma torcida que é impressionante. É isso que move o Vasco. O que move o Vasco não é o Renato e não é muito menos o futebol do Vasco, que é medíocre. Jogadores medíocres, falar a verdade. O que move o Vasco é a torcida. Agora, o futebol carioca hoje está muito melhor. E pensando nisso, mais uma vez, o Corinthians está na 17ª posição. Meus parceiros, jogador de Europa agora esnobou o Palmeiras, rapaziada. Agora os palmeirenses ficaram revoltados. Vamos ver a choradeira, meus parceiros. A Cazé TV, o jogador Alexandro, o zagueiro Alexandro, lá do Lille, da França, ele conversou um pouquinho a respeito ali dos seus objetivos pessoais como jogador de futebol, né? Os objetivos da sua carreira, o que ele almeja. É um jogador de 26 anos de idade, 1,91 m, então um zagueiro ali de boa estatura, bom contexto físico também, boas dinâmicas. Passou por umas situações aí, eu acho que ele teve uma lesão, ficou um tempo parado, agora ele está começando a ganhar espaço novamente na equipe do Lille, na equipe francesa, e ele também já foi convocado por seleção brasileira e é uma cria do Ninho do Urubu. Ele é uma cria do Flamengo, é um jogador que saiu das categorias de base do Flamengo. Se eu não me engano, foi até na mesma época que o Hugo Souza
Lembra do Hugo Souza, que hoje tá no Corinthians? Cara, se eu não me engano, foi até na mesma época que ele, né? São jogadores ali da mesma época, da mesma geração. E nessa entrevista à Cazé TV, ele falou sobre o retorno do futebol dele e o sonho que ele tem de jogar na equipe do Flamengo. Porém, ele já foi, sim, um atleta no começo desse ano, sondado pela equipe do Palmeiras, e ele também falou sobre isso. Nessa entrevista, ele falou sobre todo o carinho que ele tem pela equipe rubro-negra, falou que os familiares dele, esposa, são rubro-negros, eles têm o desejo sim de voltar para o Brasil e, se possível, jogar no Flamengo. E também o jogador fez a revelação que foi sondado por um time de verde. Claro que esse time de verde é o Palmeiras. No próprio vídeo aqui do Opina Porco, aqui do canal, a gente falou, né, sobre a sondagem ao jogador que o Palmeiras fez no começo desse ano. E ele falou que ele já começou a receber uma certa pressão da torcida do Flamengo, porque quando sai essa notícia de que o Palmeiras tinha ali um possível interesse no Alexandro, ele falou que ele começa a receber inúmeras mensagens nas redes sociais da galera falando assim, ó, tu é Mengão, tu não vai pra lá não, viu? Foram várias mensagens que ele recebeu. Mesmo ele tendo passado apenas pela base do Flamengo, ele falou que já pôde observar esse carinho pelo Flamengo e ele disse que ele deseja, sim, se possível, um dia jogar na equipe do Flamengo. Ele sabe que no contexto as coisas não são tão simples assim, mas que se um dia ele puder defender as cores do Flamengo, ele e a família inteira dele são flamenguistas. Meus amigos, vamos lá. É um jogador que tem boas características técnicas. Mesmo aqui no vídeo, aqui no canal, eu falei sobre a qualidade técnica do Alexandre, que seria uma boa contratação. Porém, de euros ou mais. Então a gente está falando de mais de 100 milhões de reais. Principalmente, temos o sonho de voltar a jogar pro Brasil, né? Voltar a jogar lá no Brasil. E jogar no profissional, porque eu joguei na base. Ele nunca jogou no profissional aqui. E a prioridade é o nosso Mengão, né? Ele colocou dentro disso, né? Já deixei bem claro que a prioridade é o nosso Mengão. Eita, nós! E esse jogador é o Alexandro, que tá no Lille hoje da França, né? Ele também aí contou um episódio bem curioso que envolveu torcedores do Flamengo, né? Segundo ele, ao receber a sondagem do Palmeiras, né? Não fala aqui direto, mas eu já tô falando, né? Que recebeu a sondagem do Palmeiras, né? Ele falou como um time verde, em referência ao Palmeiras, é óbvio, né? Ele passou a receber diversas mensagens. Mas é aquilo, a gente sabe como é que funciona, não é assim. Por acaso teve uma época que eu recebi uma sondagem de um time verde, recebi um monte de mensagem de torcedores do Flamengo. Tu é Mengão, não vai pra lá não. Ô gente, sacanagem, né? Pô, olha o tamanho da torcida do Flamengo, fazer uma pressão dessa no jogador, aí o cara fica com medo. Aí fica pensando, puta, se eu for pro outro time agora, às vezes o Flamengo nem tá conversando com ele, nem quer. Né, mas ele fica com medo de uma possibilidade lá no futuro de ir pro Flamengo. Aí se ele for pro Palmeiras agora, deve pensar, pô, agora se eu for pro Palmeiras, nunca mais vou poder voltar pro Flamengo, já que o sonho dele é voltar pro Flamengo, né? Uma hora pode acontecer, por que não, né? Se ele for bom jogador, tiver bem, né? É complicado, né? Mas aí tem essa conversa aí, cara. Aí o cara fica pressionado, pô. Deixa o cara ir pros outros times também, galera. Porra. Que coisa, né? Deixa nós contratar também. Agora qualquer jogo só porque foi da base, vocês aí, não pode pra ninguém. Pronto, já é preso ali. Faz também um favor. Sacanagem, mano. Aí não dá, não tem como nós concorrer com a torcida do Flamengo. Olha o tamanho da torcida do Flamengo. Não tem jeito, velho. Nós somos pequenininhos perto da torcida do Flamengo. Você olhar, a torcida do Palmeiras é grande, claro que é grande. Mas perto do Flamengo é pequena, cara. Olha o tamanho. 40 e poucos milhões pra 16, né? Fala que tem 20, né? Mas mesmo assim, cara, é muita diferença. Pô, sacanagem. Aí o cara aqui se sentiu pressionado. Não sei não, se ele recebesse uma proposta real mesmo, se ele viria. O Andrés Pereira teve cunhão, né? O Andrés Pereira teve cunhão e teve vergonhista, né? Porque no caso do Andrés Pereira, pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade, né? Eu já até falei esses vídeos aqui, né? Que foi a contratação mais sem vergonha do futebol brasileiro. Tanto o Andrés Pereira quanto o Palmeiras não tiveram vergonha na cara depois de tudo que aconteceu, né, cara? É uma vergonha. Tá lá, tá jogando bem e tudo, né? Eu não acho ele aquelas coisas, a galera elogia um monte. Mas eu acho ele um jogador bom. Então é isso, meus parceiros, o que, é que vocês acharam do vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, rapaziada. E só quem é flamenguista de verdade vai se inscrever no canal. E diz aí, meus parceiros, estão em choque ou não estão, hein? Moleque, passou pela base, esquece, pai. Não vai pra outro time, não. O que, é que vocês acham aí desse assunto? Deixem nos comentários, vamos debater. Então é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. E se você não se inscrever no canal, o Flamengo vai perder o próximo jogo. Então só quem quer que o Flamengo vença, se inscreve no canal aí, valeu.